Em 12 de dezembro de 1981, nascia Flávio Nantes Bolsonaro. Filho de um capitão do Exército e de uma professora do interior de Minas Gerais. Desde o primeiro dia, ele já carregava no nome a herança de um Brasil que ainda lutava para se reencontrar. Flávio cresceu sem luxo. Filho de militar, aprendeu desde cedo o valor da disciplina, da hierarquia e do respeito. Sua mãe, Ana, uma mulher de fé inabalável, ensinava-lhe as orações antes de dormir e os versículos da Bíblia antes da escola. Ser filho de Jair Bolsonaro nunca foi fácil. Enquanto os colegas da escola falavam do pai como herói ou vilão, dependendo da visão política da família, Flávio aprendia a diferenciar o que a mídia dizia do que ele via em casa. Um pai presente, honesto e apaixonado pelo Brasil. Em 2002, aos 20 anos, Flávio Bolsonaro decidiu que era sua vez. Candidatou-se a vereador pelo município do Rio de Janeiro. Sem dinheiro de grandes financiadores, sem apoio de partidos poderosos, apenas a força de sua convicção e o nome que herdou com orgulho. Eleito, o mais jovem vereador da Câmara Municipal do Rio naquele ano. Era o início de uma trajetória que poucos apostavam e que muitos tentariam destruir. Durante 4 mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro, Flávio construiu uma reputação de voz independente. Votava pela consciência, não pela conveniência. Defendia o armamento do cidadão de bem, a redução de impostos e o endurecimento das penas para crimes violentos. Apoiadores e ex-assessores relatam que essa era a postura constante de Flávio: ouvir. Em meio à política de palanque e megafone, ele construía pontes no olho. Em outubro de 2018, o Brasil fez uma escolha histórica. E Flávio Bolsonaro, eleito senador com mais de 4 milhões de votos, chegou ao Senado não como filho do presidente, mas como representante legítimo de um eleitorado que acreditava na mudança. Flávio mal havia se instalado no Senado quando a tempestade chegou. Em dezembro de 2018, antes mesmo de tomar posse, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras publicou um relatório apontando movimentações financeiras atípicas em sua conta. A mídia, que havia ignorado escândalos bilionários de outros políticos, transformou aquilo no maior espetáculo do ano. A expressão rachadinha, prática de devolução de parte do salário por assessores, nunca comprovada criminalmente contra Flávio, tornou-se bordão repetido à exaustão por veículos de comunicação que raramente questionavam com o mesmo vigor os desvios históricos de outras famílias políticas. Enquanto as investigações se arrastavam pelos tribunais sem uma condenação criminal definitiva, Flávio continuava trabalhando. Apresentava projetos de lei, atendia o eleitorado, viajava pelo Brasil. Por trás do político existe um homem. Flávio Bolsonaro é marido de Fernanda Bolsonaro e pai dedicado. Quem convive com ele relata que nos momentos em família, os assuntos políticos ficam do lado de fora da porta.
A fé sempre foi um norte. Criado em ambiente de valores cristãos, Flávio não esconde a crença que o orienta nas decisões políticas e pessoais. Para ele, como para muitos brasileiros, a família, a fé e a pátria não são palavras de ordem, são compromissos de vida. No Senado, Flávio construiu um perfil de legislador atuante. Integrou comissões de segurança pública, assuntos econômicos e relações externas. Apresentou projetos voltados à defesa do produtor rural, ao combate ao crime organizado e à proteção da liberdade religiosa. Mais de 2 décadas em política. Vereador, deputado estadual 4 vezes, senador da República. Flávio Bolsonaro completou um percurso que poucos conseguem sem se perder no caminho. Em 2025, Flávio Bolsonaro anunciou sua pré-candidatura à presidência da República, assumindo um novo papel no cenário político nacional. A decisão marcou mais um passo em sua trajetória, ampliando sua atuação para além do Senado Federal. Com o apoio de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua pré-candidatura passou a representar a continuidade de um projeto político que ganhou força nos últimos anos. À medida que o cenário eleitoral se desenha, seu nome começa a aparecer entre os possíveis protagonistas da disputa de 2026. Em um ambiente marcado por polarização, cada movimento, discurso e posicionamento passa a ter ainda mais peso. Sem a apresentação completa de um plano de governo, sua pré-candidatura se apoia em pautas já conhecidas, como segurança pública, economia e valores conservadores. Enquanto apoiadores enxergam representatividade e continuidade, críticos apontam desafios e cobram respostas mais concretas. Com o avanço do calendário eleitoral, alianças ainda serão formadas, estratégias ajustadas e o cenário político continuará em transformação. No fim, como em toda eleição, a decisão ficará nas mãos do eleitor brasileiro. A história, mais uma vez, segue em aberto. No fim, toda a trajetória política encontra o mesmo ponto de chegada: o julgamento do tempo e a escolha do povo. Mais do que discursos, promessas ou posicionamentos, é o voto que define o que permanece e o que fica para trás. Em silêncio, diante de uma urna, cada brasileiro carrega um poder que nenhuma instituição pode substituir. Um gesto simples que decide destinos complexos. Ali não há palco, não há plateia, não há influência direta, apenas consciência e escolha. No fim, toda a trajetória política encontra o mesmo ponto de chegada: o julgamento do tempo e a escolha do povo. Mais do que discursos, promessas ou posicionamentos, é o voto que define o que permanece e o que fica para trás. Em silêncio, diante de uma urna, cada brasileiro carrega um poder que nenhuma instituição pode substituir. Um gesto simples que decide destinos complexos. Ali não há palco, não há plateia, não há influência direta, apenas consciência e escolha. Governos passam, mandatos terminam, nomes vêm e vão, mas as consequências das decisões permanecem. Por isso, mais do que nunca, o futuro do Brasil não está apenas nos candidatos, está nas mãos de quem decide. Porque no fim, não é sobre quem governa, é sobre quem escolhe. E essa escolha pertence a você. Desde o início, um propósito nasceu. Em meio à fé, um caminho se acendeu. Entre lutas, vozes e opiniões, aprendeu a ouvir o coração. Sem luxo,
mas com valores no olhar. Disciplina pra nunca se dobrar. Entre dúvidas e o peso de um nome, escolheu quem queria se tornar. E mesmo quando o vento soprou contra e a tempestade tentou derrubar, permaneceu de pé, com fé na jornada, sem jamais se calar. Brasil, eu sigo por você, mesmo quando tentam me parar. Na fé, na força e na verdade, eu não vou recuar. Entre batalhas e acusações, seguiu firme em suas convicções. Quando o mundo gritava mais alto, escolheu não negar suas razões. Olho no olho, ouvindo o povo, sem medo de se aproximar. Em cada história um novo motivo pra continuar. E quando a pressão quase sufoca e o peso insiste em ficar, é na família que encontra força pra continuar. Brasil, eu sigo por você, mesmo quando tentam me parar. Na fé, na força e na verdade, eu não vou recuar. O tempo mostra quem permanece, quem não vem de sua direção. E na história fica marcado quem luta com o coração. Brasil, eu sigo por você, com coragem pra continuar. Se a verdade ainda tem voz, ela não vai se calar.